Shalom, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu espírito nesse dia. Hoje entramos no 9º dia da contagem do homem. Um dia profundamente profético, né? Onde somos chamados à disciplina dentro da disciplina. Este não é um dia comum, é um dia de alinhamento interior, um dia onde Deus não está tratando apenas do que você faz, mas como sustenta aquilo que você começou, aquilo que você já determinou realizar. Hoje é um dia de confrontar a nós mesmos, um confronto com si mesmo, de vencer aquilo que ninguém vê, de ajustar aquilo que só Deus conhece. E como está escrito, né? Que deveríamos contar. Esse contar não é só 1, 2, 3 ou 49, 48. É expressar pessoalmente o interno, o inegociável. Então, prepare seu coração. Nós estamos iniciando o nosso 9º dia da nossa contagem do homem. Leitura base, Levítico 23, 15 e 16. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Salmo de número 97. Este é o salmo da nossa segunda semana. O Senhor reina, regozijem-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Juízo e justiça são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e consome os seus inimigos ao redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor, de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem imagem de escultura, que se gloriam em ídolos. Prostrai-vos diante dele, todos os deuses. Sião ouve e se alegra, e as filhas de Judá se regozijam, por causa dos teus juízos, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo exaltado acima de todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Ele guarda as almas dos seus santos, ele os livra da mão dos ímpios. A luz semeia-as para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegria, ou melhor, alegrai-vos no Senhor, vós justos, e dai louvores à memória de sua santidade. Uma declaração de bênção. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que governa com justiça e estabelece limites santos. Nesta segunda semana do homem, nos alinhamos com a tua disciplina, não como peso, mas como ferramenta de transformação. Que toda desordem seja confrontada, que todo excesso seja ajustado e que nosso espírito seja treinado para obedecer. Estabelece em nós limites santos, governo interior e temor verdadeiro. Que não sejamos guiados pelas emoções, mas pelo teu espírito e pela tua palavra. Recebemos este tempo como ajuste,
correção e crescimento, em nome do Senhor Jesus. Hoje, o 9º dia da contagem do Homer, nossa semana, nossa segunda semana. A bênção da contagem do Homer. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a contar o Homer. A nossa oração para hoje, do nosso 9º dia de disciplina na disciplina. Eis-me aqui, ó Eterno, pronto e desejoso de me submeter à tua santidade por meio da contagem do homem. Como disseste na tua Torá, e contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homem da movimentação, 7 semanas completas serão. Purifica-me, Senhor, do endurecimento do meu coração e entorpece, Senhor, a minha consciência espiritual. Neste 9º dia, consagra a disciplina dentro da disciplina, que minha alma aprenda o valor da disciplina interior, que eu desenvolva a coragem de confrontar minhas fraquezas, a constância de seguir meus compromissos espirituais e a fidelidade de andar na retidão, mesmo em oculto. Livra-me da autoindulgência e da disciplina teatral. Ensina-me a verdade que liberta, não a que oprime. Faz de mim alguém que não apenas inicia boas obras, mas que as sustenta com perseverança e temor do Senhor. Que meu caráter seja forjado com firmeza e compaixão, como aço moldado pelo fogo da tua santidade. Oramos em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre disciplina na disciplina. Disciplina nós podemos ver de duas maneiras. Nós podemos ver a disciplina como uma maneira de corrigir e podemos olhar para a disciplina como uma maneira de permanecer. Correção na disciplina se corrige como se permanece e se corrige como se comporta. Falamos ontem. Hoje nós queremos falar sobre a disciplina que permanece. Então, disciplina tanto é a forma como faço, como a permanência fazendo aquilo que foi proposto, que é o que falta para a maioria das pessoas. O que, bispo? Disciplina no que está fazendo. Esta falta de disciplina faz as pessoas ficarem repetindo o processo. Começar algo e não terminar. Não será um, não será dois, mas serão muitos que não darão conta de chegar ao final desses 50 dias. Porque faltou disciplina. Porque eles não têm um caráter refinado. Pastor, são mau caráter? Talvez não para executar o mal aos outros, mas sim para executar o mal a si mesmos. Porque não há maldade maior do que você ser indisciplinado com o cumprimento da disciplina. Por quê? Porque você vai ficar preso no mesmo lugar por muito tempo. E a indisciplina, ela é terrível. Por quê?
Porque alguém pode chegar, Nilde, e entrar aqui e, junto conosco, contar apenas 5 dias. Quando nós tivermos o 45º dia, alguém vai entrar no grupo. Posso contar ainda? Pode. E ele vai fazer 5 dias, 3 dias, 10 dias. E vai alcançar o que nós levamos 50 dias para alcançar. Ah, isso não é justo. É justo porque está escrito. Mas você pode desistir com 45 dias e perder tudo. Você está entendendo por que é que te falta muitas coisas na vida? A falta de disciplina na disciplina faz você travar no tempo e não prosperar. O desafio de hoje está nos chamando a uma autodisciplina profunda e sustentada, não motivada por legalismo, mas por temor a Deus. Por que é que eu vou até o fim? Porque eu temo a Deus. E a palavra de Deus diz, preste atenção, Salomão disse: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Mas você não vai às suas metas até o fim. Deus trabalha com ciclos. Deus trabalha com círculo, para ficar mais fácil. Tudo que começa aqui se concretiza aqui. Ia fazer assim, né? Sim. Tudo que começa aqui termina aqui. E é um processo. Em Ezequiel, você vai ver uma mensagem. Presta atenção, ontem eu li Ezequiel, hoje eu vou ler Daniel. Presta atenção. Quando terminar aqui, que você for fazer a sua tarefa, outros for dormir, eu ainda vou ler um livro da Bíblia ainda. Daniel é curtinho, só tem poucos capítulos, né? Presta atenção. Lá ele diz assim: eu vi uma roda dentro de outra roda. Eu penso que ali está a figura da igreja, mas ali também está a forma que Deus governa. Porque quando você fecha um ciclo aprovado, você passa agora, pastora Cristiane, a, a um governo de um ciclo maior, e um ciclo maior, e um ciclo maior, e um ciclo maior. Você vai crescendo em governo, crescendo em autoridade, crescendo em prosperidade, crescendo em intimidade. Por quê? Porque tudo o que você quiser almejar, sucesso, ganho, lucro, resultado, você vai ter que ir até o final e chegar no final aprovado. Porque existem pessoas que ele até conta os ciclos, mas ele faz de qualquer jeito. Não é porque você passou um ano na escola que você está aprovado. Você tem que frequentar a escola e ser aprovado no que você faz na sala de aula. Tem muita gente que está estacionado porque falta disciplina na disciplina. E com o tempo que você está estacionado, você começa a se debilitar. Experimente amarrar o seu braço por 30 dias. Junto assim. Com 30 dias. Não precisa 30 dias, tá? Com uma semana, com 7 dias, o seu braço quieto. Quando você comparar com o outro, você já vai ver o tanto que esse braço parado atrofiou. E atrofia no tamanho e nos movimentos.
Então, quem não tem disciplina na disciplina, ao invés de crescer, diminui. Ao invés de ir para frente, volta para trás. Ao invés de ter, perde. Porque são leis que funcionam. Um membro parado atrofia. E quem não avança na disciplina, por isso não é bom iniciar-se um ciclo, iniciar um ano e você colocar mil e tantas coisas para fazer. É manter o foco em terminar aquilo que eu comecei. Pode ser uma coisa só. Não há problema você vencer uma área de cada vez. Mas você tem que ter disciplina. Começou? Vai até o fim. Eu vejo tanta gente anunciando que vai fazer, principalmente na questão espiritual, quando está comentando, ele diz que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. A questão é que você não vê a vida dessas pessoas mudar, sabe por quê? Porque no meio da caminhada, daquilo que ele propôs fazer, ele desiste, ele para. Ele só não volta a contar para a gente com a mesma ênfase quando ele disse que ia fazer. Ele não conta com a mesma ênfase que ele desistiu de terminar. Mas a vida dele demonstra que ele nunca terminou nada. Ele nunca concluiu nada. Por quê? Porque o prêmio não é para o começo, o prêmio é para quem termina. Hum, então estou perdido, pastor, porque eu nunca termino nada. Eu proponho que vou ler a Bíblia até começa animado, mas 3 semanas depois eu já tenho outra coisa para fazer. Não, vou levantar de madrugada e vou buscar Deus por tanto tempo. Levantou 3 dias, parou. Eu vou jejuar, parou. Eu vou servir em tal área da igreja, parou. Eu vou fazer tal coisa secularmente, profissionalmente, parou. Eu vou fazer tal curso, parou. Você está entendendo agora que o negócio está aí tudo parado, né? Nem precisa do tranca-rua, irmão. O diabo fica feliz com você. Diz: olha, com esse aqui ele cumpre todos os meus propósitos sem eu fazer nada. Ele é o próprio tranca-rua dele. Ele vai e trava. Ele vai e tranca. Por quê? Porque não tem disciplina na disciplina. Pastor, que demônio que eu vou expulsar? O eu. Você tem que dar um chute nesse você mesmo aí para você começar a ser disciplinado. Irmão, uma pessoa disciplinada tem muitas vantagens em tudo. E hoje aqui o foco não é apenas ser firme com os outros, disciplinar, corrigir, mas principalmente consigo mesmo. Vencer a preguiça, vencer a procrastinação, vencer a negligência espiritual, vencer os impulsos desordenados. As pessoas ficam querendo que Deus venha aqui fazer coisas que Deus jamais vai fazer. Jamais Deus vai vir aqui dizer para você: para de masturbar. Jamais Deus vai desperdiçar autoridade, poder para libertar um prostituto. Por quê? Porque isso é falta de disciplina. Você precisa colocar limitações nas coisas que você faz e parar de transferir responsabilidade. Eu gosto de falar isso é para macho. Aí eu posso falar com o jeito que eu gosto de falar, né? Você tomar vergonha. Pastor, era por mim que não consigo vencer a masturbação. Pega uma faca, joga esse troço fora que eu quero ver se você continua. Pastor, isso é muito violento. E você é muito sem vergonha. Porque não tem nada a ver com o diabo e nem com Deus. É só você mesmo que é disciplinado. Você vê o que não devia, fala o que não devia, ouve o que não devia, convive com quem não devia
está cheio de atração, de desejos, alimenta isso e quer que eu tire isso em oração. Eu tiro no murro. Eu te dei uns 2 murros nesse lugar. Eu duvido que você, nos próximos 30 dias, vai pensar em pôr a mão nisso. Você é indisciplinado. Deus não se envolve com isso. E muito menos o diabo. Mas enquanto você estiver nessa indisciplina, nesta área, saiba que Deus não vai te dar nenhuma premiação, nenhum benefício na sua vida sentimental. Você só está perdendo até o dia que você tomar uma decisão de ter uma disciplina com você mesmo. Horário. Sua bênção nunca chega e você nunca está no lugar da premiação. Por quê? Porque você não faz nada no horário. No entanto, tudo que você planta, você colhe. Então, você nunca está no lugar e no horário de ser compensado. E maior perca, acho até falei isso na aula, não sei se foi ontem, alguma coisa eu falei. Nós não precisamos lamentar pelo, pelo que já esteve da nossa mão e perdemos. Não foi isso que te deixou pobre. Pobre, te deixou pobre, foi aquilo que nunca chegou na sua mão. Por quê? Porque faltou disciplina. Se você entendesse isso, sua vida melhorava nos próximos ciclos. E vou dizer uma coisa para você: não se iluda que a vida não muda de um dia para o outro. Tudo que precisa ser ajustado precisa de um ciclo para ser aprovado. Campanha de 7 dias, irmão. Isso é a maior mentira do Satanás nas igrejas. Campanha de 30 dias, 12 cultos para 12 meses de bênção, isso é a maior mentira do inferno. Faz tempo, pastor Leila, que o povo não me chama mais, porque todas as vezes que começava o ano eu estava cheio de agenda. Todo lugar que eu passei, eu desmanchei essa desgraça. Porque o Deus que eu sirvo não te faz prosperar 12 meses por 12 dias, não. Você vai precisar de ter um princípio de um comportamento. E o dia que você for aprovado, aí um dia por um ano de bênção. Fora disso, é o contrário. É um dia errado e um ano de atraso. O que ativa as bênçãos é a justiça, não é a vontade do homem. Não é você se comportar por 12 dias, se comportar não, porque aí também é um exagero. Ele vai em 12 cultos, mas continua mentindo, roubando, atrasando, comprando não pagando, enganando, masturbando, prostituindo, impuro, injusto. E ele pensa que em 12 cultos, por que você não volta lá no seu pastor e fala, pastor, você é um baita do mentiroso, eu participei dos 12 cultos aqui, terminei o ano numa vida pior do que estava. Que é o que acontece com a maioria. Mas você aprendeu a mentir para você mesmo que no próximo ano você vai frequentar os outros próximos 12 dias, porque dessa vez vai dar certo. E já tem 12 anos que você só está indo para trás. É melhor você me escutar. Não existe. Deus não usa micro-ondas. Deus não usa elevador. E o foguete de Deus não dá ré também, não. Só o do Elon Musk que dá ré. Deus não volta atrás do que ele falou, não. Ou você se torna uma pessoa disciplinada, ou você vai morrer sem ver a terra prometida.
Ai, pastor, eu queria ouvir outra coisa, assim. Eu gosto de terminar a meditação de manhã, assim, com a minha alma bem alegre. Não, hoje você vai terminar com o couro quente para você aprender. Ontem eu disse que como é que o odre pode receber vinho novo. Pensa num processo triste. Gleice, eu li sobre o odre, e quando o odre está roto, está seco, está duro. Então, do animal que se faz o odre, normalmente é do camelo, se recolhe a urina do camelo, uma boa quantia que dá para cobrir o odre. Mergulha aquele odre seco na urina do camelo. Deixa passar ali algumas horas, um dia para o outro. Tira aquele odre de lá, põe em cima de uma madeira, pega outra madeira e bate até que todo ele receba, em todas as partes dele, receba uma paulada. Aí você pega de novo e mergulha novamente. Um processo repetido de duas, três, quatro vezes. Com o terminado processo e o mergulho na urina, o odre volta a ter o estado de novo novamente. Agora ele pode receber o vinho novo, o vinho pode fermentar, que ele vai resistir. Mas se ele não tiver amaciado, ele não resiste. Tem gente que não vai mudar por conselho mais. Ele só vai mudar por confronto. E quem quer mudança ama ser confrontado. Quem quer crescer ama ser corrigido. E quem quer permanecer ama a disciplina. Ser disciplinado na disciplina é ser coerente entre o que se crê e o que se vive. Então veja que a fé da maioria das pessoas é incoerente. Porque a maioria do que você vê pregando, você não vê praticando. Isso é uma indisciplina espiritual gravíssima, porque essa requer correção de Deus. Porque se eu pregar e eu viver, eu terei benefícios de Deus. E esse é o nosso alvo: viver o que crê e crer no que vive. Viver o que prega e pregar o que vive. Então você prega com a boca para você e prega com as atitudes para os outros. Não é o contrário, pastor? Não, senhor. Não, não, pastor. Para os outros eu prego falando. Por isso que você não tem recompensa. Porque a recompensa da pregação que paga suas contas é o que os outros vê você fazer. Não é o que os outros vê você falando. Ah, pastor, por isso que eu não estou prosperando. É, porque você é só de palavras. A pregação que me sustenta é a que eu vivo, não é a que eu prego. Por isso que eu não preocupo. Agenda aberta para o mês de abril. Irmão, eu tenho que. A minha prática é de janeiro a janeiro. Não é de oportunidade em oportunidade para pregar. Isso é para mim. A pregação que eu estou te dando aqui agora serve para mim. A que vai me sustentar é a que você vê cumprida em mim a pregação que eu te disse. Essa Deus paga. É mesmo? É. Como é que ele recompensa financeiramente? O que você faz em público ou o que você faz em secreto? É o que você prega ou é o que você vive? Ah, é o que eu vivo. Engraçado. E até quando é que você vai começar? Quando é que
a mensagem da Bíblia vai ser coerente com suas atitudes e suas atitudes coerentes com a Bíblia. Antes disso, irmão, esquece, vai para o candomblé, vai para o vodú, vai para o satanás. Porque nem o satanás beneficia alguém que é incoerente com a doutrina que ele dá. Deus, irmão, por isso que ele é o verdadeiro, os outros é falso. Em qualquer religião, presta atenção, em qualquer religião que você não tem coerência de atitude com a pregação, você é corrigido. E não é corrigido verbalmente. A maioria é corrigido fisicamente. Faz um pacto com o diabo e não cumpre sua parte para você ver o que te acontece. Por isso, pastora Leila, Deus não aceita a autoflagelação. Mas saiba que a autoflagelação foi prática da Igreja Católica e do cristianismo por séculos e séculos e existe até hoje. Você não é coerente com o que você prega, você pega um chicote e você mesmo se rebenta no cacete. Por quê? Porque os falsos não aceitam incoerência. Imagina Deus, que é verdadeiro, se ele vai aceitar incoerência. Não é a aula das finanças, mas no dia que você descobrir que o seu comportamento incoerente com a mensagem pregada perde dinheiro, você mudaria na hora. Por quê? Porque o dinheiro responde a tudo. E a primeira coisa que você sofre com a sua incoerência, com a sua indisciplina na disciplina, é perder din-din. É perder saúde, é perder alegria, é perder paz, é perder emoções, é perder, perder. Então, o senhor está dizendo que a indisciplina na disciplina é perca? Com certeza. Ser disciplinado na disciplina é ser coerente entre o que crê e o que se vive. É dizer não, não só ao pecado externo, mas às intenções impuras, aos pensamentos desgovernados, às emoções destrutivas ou destrutivas. Paulo escreveu dizendo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Irmão do céu, se eu fosse você hoje, eu ia fazer um estudo sobre a palavra desqualificado. Talvez todas as respostas que você precisa para a vida que você está vivendo esteja nessa palavra. E depois você aprofunda mais um pouco a pesquisa sobre esta palavra. Quais são as recompensas de um desqualificado? Veja quantas oportunidades vão surgir para alguém que, para uma função, ele é desqualificado. Imagina a promoção que ele vai receber a cada mês na área de atuação, aonde ele atua, mas ele é desqualificado. Distribua o currículo e você vai ver quantas oportunidades vai surgir quando você colocar no seu currículo desqualificado. E você vai entender por que é que acontece para os outros, mas não acontece para mim. Porque você não precisa anunciar, você não precisa escrever, você não precisa gritar nas praças que você é desqualificado. O mundo espiritual sabe muito bem disso. Tem gente que nem o diabo não quer. Sério, pastor? Sério, irmão? Eu posso provar. Você já viu gente em alta magia
E você já viu gente debaixo de um pé de manga, debaixo de um viaduto, bebendo carotinho de cachaça. Ambos servem o diabo. Por que que o diabo coloca um no pedestal lá em cima, igual colocou o João de Deus, aqui no Brasil? Colocou o Chico Xavier, colocou a macumbeira lá do Maranhão, como é que é o nome da feiticeira lá do Maranhão, lá do Codó, e tantos outros no mundo. Há poucos dias nós vimos aí notícias de um, esqueci o nome do infeliz lá, que ficou notícia mundial aí, envolveu. Ó, lá no Maranhão também tem o Bita do Barão, né? Por que que esse homem é tão grande servindo o diabo? Porque ele não é desqualificado no que ele faz com o capeta. Mas o desgramado, o desgramado do desqualificado, irmão, servindo o diabo, não tem coragem de viver as doutrinas do diabo. O máximo que ele consegue é ser um pé inchado. E para beber pinga ainda tem que pedir. Por quê? Porque ele é um desqualificado. Tem gente, escute o que eu vou dizer. Tem gente aqui que está com 30 anos. Já tem 20 anos que ele está passando problema, 10 anos que ele está passando problema. E ele não tem coragem de fazer um curso, de se matricular, voltar para a escola, terminar seu ensino médio, fazer um curso superior, uma qualificação profissional. Porque mentiram para ele que Deus vai abrir uma porta. Vai, mas é da sepultura. Só não falaram onde é a porta que vai estar aberta para você. Já está aberta faz tempo. Quem está procrastinando estudar, procrastinando ter caráter, procrastinando se qualificar profissionalmente, a porta que Deus abriu para você é do cemitério. Não é do céu, não. Começa com C, mas a outra começa com S. Por que que Deus é obrigado a abrir uma porta para você se você é um preguiçoso? Por que que você não volta a se qualificar? Quer ser um pastor, mas não se qualifica. Quer ensinar sobre algo, mas não se qualifica. Quer trabalhar numa área, mas não se qualifica. Quer vender um produto? Se eu te perguntar 3 perguntas sobre o produto, eu não te compro mais o produto. Por quê? Porque acerca do produto que você diz que é bom, você não sabe explicar por que ele é bom. Você não se qualifica. Irmão, a minha filha chegou aqui em 2015. Com 26 anos, veio morar na minha casa. É que muitos não sabem. Eu tive ela quando eu era adolescente. Quando ela chegou, formada, já tinha terminado seus estudos, feito contabilidade. Filha, com a sua experiência na contabilidade, para mim, ver se eu encaixava ela em algum lugar. Ela disse: Não, pai, eu nunca trabalhei. Eu só fiz a faculdade, mas não trabalhei. Ah, ok. O que que você faz? Eu sou manicure. Pastor, o senhor desprezou a profissão dela? Não. Eu disse: Quais são as suas qualificações de manicure? O que que você faz que é um diferencial? Porque a qualificação vai gerar o diferencial e o diferencial vai ter reflexo nas suas finanças. Ah, a pastora Cristiane é enfermeira, pelo que eu lembro, né, pastora Cristiane? Qualificação. A senhora ganha igual médico, né? Não. Ah, porque o médico tem uma qualificação a mais. E aonde está a diferença no serviço? Quem trabalha mais, é enfermeiro ou o médico? O enfermeiro eu acho que trabalha mais que o médico. Quem ganha mais? O médico. Por quê? Por causa da qualificação. Talvez a pastora Cristiane não vai ter a oportunidade
de fazer medicina, talvez ela fez enfermagem por não ter recursos, por não ter tido uma oportunidade. Mas quantas pessoas que têm condições, oportunidades de se qualificar e não vai. Mas espera que um dia Deus te dê mais do que dê para o médico. Fica esperando. Irmão, presta atenção. Deus não usa a bondade para nos fazer prosperar. Deus não usa a caridade, a generosidade para nos fazer crescer. É mesmo isso? É. O que Deus usa? Qual é a régua que Deus usa para mim prosperar? Justiça. Tem gente que quer prosperar confiando na bondade de Deus. Eu te falar uma coisa, irmão. Só para você. Não deixa o irmão do lado escutar, não, tá? Deus não é gente. Deus não tem sentimento. Mesmo? É. Senão Deus não ia estar aqui. Deus ia estar em algum velório por aí, que com certeza da sua cidade e na minha tem alguém sendo velada. E um bocado de gente chorando. E não é porque eles estão chorando e tristes porque perdeu o ente querido que Deus vai sair dessa reunião aqui e vai para lá. Não, Deus vai ficar aonde o princípio é obedecido, aonde a regra é amada, aonde a verdade é desejada, aonde a justiça é aceita. Você precisa entender isso. Deus não recompensa porque ele é bom. A Bíblia diz que ele é galardoador dos que o temem. Você conhece alguém que teme a Deus sem praticar a justiça? Tem como temer a Deus sem praticar a justiça? Tem. Quem? Alana Holder. Ela ama a Deus, mas é puta. É lésbica. Imagina o quanto que ela ama a Deus. O macumbeiro que ama a Deus. O idólatra que ama a Deus. O feiticeiro que ama a Deus. Aonde que Deus se relaciona com você porque você ama ele? Irmão, tinha duas pessoas crucificadas. Se Deus era tão amor assim, por que que ele não salvou os dois? Ele não salvou o da direita porque ele amou o da direita e não salvou o da esquerda porque ele não amou o da esquerda. Não, irmão. Ele amou os dois, mas decidiu pela justiça, não pelo sentimento. Você está achando que Jesus amou os 11 mais do que amou a Judas? Não, mas Deus não poupou Judas por sentimento. Que se cumpra a justiça. Hum. E você vai continuar desqualificado, indisciplinado. Eu só tenho um lembrete aqui que eu tenho que fazer curso todo dia. Todo dia eu tenho que fazer aula de um ou de outro. Eu queria achar a lista aqui de quantos cursos eu faço simultaneamente. E se eu contar para você os cursos que eu faço, você aí. Eu faço curso de finança com um bocado de gente que não sabe a metade do que eu sei. E por que você não estuda com ele? Porque pelo menos eles ativam o que eu já sei. Porque você aprende, é aprendendo. Você aprende, é no processo do exercício. Aprender é a mesma coisa que musculação. Você tem musculação por repetição. Claro que com o exercício certo, né? Porque se você tiver exercício errado, vai ter uma LER, né? Lesão por exercício repetitivo. Acho que é mais ou menos isso que significa LER, né? É isso mesmo, pastora Leila. Tem gente que. Ó, a maioria das pessoas tá tendo LER nas mãos, tá? Já nem sabe. Tem hora que tem que ficar fazendo assim, ó. Por quê? Tempo demais no celular, só. Daqui. Ó,
A próxima geração vai nascer quase tudo igual o Edir Macedo, assim, com a mão travada assim, ó. Tá alterando a genética de tanto ficar a geração. Não, mas o Edir Macedo é assim, por isso que ele segura o microfone assim, irmão. Ele tem a mão atrofiada, esse dedão da mão dele é atrofiado, das duas mãos. Tô falando mal dele, não. É atrofiado. Aí vem os pastores dele, para fazer igual ele, segura o microfone assim também. Claro, tá imitando o líder, né? A disciplina sobre a disciplina também implica manter fidelidade nas pequenas coisas, quando ninguém está olhando. É não pisar na grama, é não ultrapassar os limites da lei do trânsito, é não andar com os seus impostos atrasados, suas obrigações, não é só imposto, não. O mercado, a farmácia, a Rinodê, é o livro que você pegou emprestado e já passou do limite. Você já podia ter lido 100 livros e ainda não devolveu o livro que você pegou e não terminou de ler. O problema também é esse ainda. Antes de nós ir para a história, deixa eu te contar uma coisa. Em 2004, foi em 2004. Presta atenção, ó, 20 anos atrás. O pastor Davi Grupt, o meu pastor, na época, pastora Leila, investiu uns R$ 9.000 em livros. Só os top que a gente conhecia. Valnice, Neuza Itioca, Kenneth Reagan, Maurice Cerullo, Benny Hinn, Dick Pierce. Deixa eu lembrar de outros aqui. Tem outros. John Bevere, eu lembro. Sei que para cada pastor que veio na cabeça dele, que ele se relacionava e estava debaixo do governo, ele deu, em média, dos 12 livros para cada um. Passado um tempo, eu disse, pastor Davi, o senhor está perdendo tempo com certas pessoas. Por quê? Vamos visitar essas pessoas que eu vou mostrar para o senhor por quê. Pergunte o meu pastor para você ver. Quando nós chegávamos nas casas, pastora Leila, enquanto os pastores nos recebiam com muita alegria, né? Nossa, que benção! Ai, bispo, ter você na minha casa. Irmão, se eu fosse você, eu não desejava eu na sua casa, não, que eu posso ser uma desgraça na sua vida. Por quê? Porque um homem justo passa a ser uma régua de medida. E quando você se relacionar com ele, Deus vai poder te corrigir. Porque talvez você não foi corrigido ainda, porque com toda a sua desqualificação e indisciplina, talvez você ainda seja o melhor da congregação. Por isso que Deus não corrigiu você ainda. Mas no dia que chegar um melhor do que você, saiba que Deus vai te corrigir. Porque você não aceita que o filho mais novo faça as coisas erradas que o filho mais velho não faz. Você não aceita isso dentro da sua casa. Você corrige um por causa do outro, para que um não. Pensei de contar um negócio aqui, mas é uma piada, né? Mas vou contar, você joga fora depois. Se o cara tava andando na praia, um com um cachorrinho branco e o outro com um cachorrinho preto. Aí encontraram um cocô na praia. E o cara que tinha o cachorrinho preto deu uma surra no cachorrinho dele. E o cara perguntou: você tá batendo no cachorro por quê? Porque ele fez cocô na praia. Ele falou: não, foi o branco. Mas aprendeu com o preto. Não, não fica bravo com a piada, não. Larga de ser mimimi.
Eu estou contando só para você entender o exemplo que eu estou dando. Por que é que você corrige um filho? Para não influenciar o outro. Porque se um filho está do lado um do outro e um erra e não é corrigido, você vai perder todo o serviço que você já disciplinou o outro. Chegando na casa daqueles pastores, pastora Leila, enquanto a gente tomava café, chimarrão, todo mundo feliz, né? Meu Deus, os homens de Deus vêm na minha casa hoje. De algum jeito eu achava os livros. Eu só fazia assim, pastor Davi, ó. O livro estava marcado assim, pastora Leila. Às vezes o livro estava marcado assim, ó. Só no começo. Você pega o livro na casa de uma pessoa e você encontra a marcação. Você já sabe que ele é indisciplinado, que ele não chegou até o fim. E se nessa missão aqui, ler um livro, você não vai até o fim, como é que você vai terminar o ministério? Como é que você vai terminar um curso? Como é que você vai terminar uma tarefa superior a ler um livro? Porque quem é disciplinado, ele é disciplinado nas mínimas coisas. Porque começa no mínimo para você se tornar uma pessoa que domina sobre o muito. Meu Deus, pastor, eu nunca terminei meus livros. Pois é. Talvez o segredo estivesse na última página, você nunca chegou lá? Eu tenho uns irmãos aqui que eles querem crescer, mas eles leem livro pelo índice. Eles olham o que é bom, escorre lá, verifica e vem me contar. E uns caem do cavalo, porque quando ele chega, eu já li o livro. Aí ele cita de uma coisa e eu falo de outra do livro. E provo que ele não leu o livro. E eu tenho uma memória de elefante, irmão. Nós estávamos lá no Espírito Santo e o Robson tocou num assunto. Foi, Robson, eu conheço esse assunto aqui, Deus dormiu. Ele falou, não, pastor, Deus falou comigo lá no monte, nós estávamos orando. Foi, eu não estou dizendo que Deus não falou com você lá no monte, mas essa história aqui eu conheço. Eu li esse livro há mais de 20 anos. Eu li algo sobre isso. Eu comprei da mão de um homem. Não, pastor, Deus falou comigo lá no monte. Falei, pode ter falado com você lá no monte, mas você vai chegar lá em casa e eu vou provar para você que eu sei esse assunto. E nós viemos embora do Espírito Santo, pastora Cristiano. E quando chegou aqui, nós gastamos mais de uma hora aqui. E eu achei o livro. E eu li o livro em 2001. Até falei aqui no, numa live aqui o nome do livro. Por quê? Porque eu li o livro, eu sabia do assunto. Tudo bem, Deus estava falando com ele o assunto. Agora, nesses dias, orando. Estava ele, o João, o pastor Cleito. E eles geraram uma mensagem. E o Robson tem uma mensagem. E eu acredito que ele recebeu inspiração e encontrou a vertente dessa mensagem na Bíblia. Mas é um livro que eu já li há 20 anos, não vou esquecer que eu li. Mas tem gente que não termina de ler um livro. Uma das coisas mais tristes para nós que somos pastores é ver as pessoas chegarem empolgadas, se propor a servir, e quando você espera que ela está no exercício, ela já te abandonou. Ela já não está mais no trabalho. Ela já não está mais na função. Por que as pessoas não fazem isso no serviço secular? Porque elas perdem o salário. Como na igreja a maioria não vai receber um salário físico, ele simplesmente abandona o posto e deixa você na mão. Só que do jeitinho que você é indisciplinado e não termina uma tarefa, não tem pagamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de vocês, quem aí trabalha em algum lugar e pode pegar um adiantamento, nós chamamos de vale. Rodolfo, você tem alguém trabalhando com você na loja? Você dá vale? Pois você nunca vai ficar rico. Pode parar de dar vale. Você nunca vai ter funcionários bons se você der vale.
Vale é para indisciplinado que come antes de terminar o mês. Pode cortar o vale na sua empresa e diga que foi eu que mandei. A partir de hoje, avisa. Avisa, ó. A partir de tal mês, põe um mês, 2 meses, 3 meses e diz: a partir de tal dia, não tem vale mais aqui. Enquanto o funcionário seu receber vale, ele não valoriza o salário e não trabalha com dedicação. Por quê? Porque quando você termina uma tarefa e a recompensa vem pela metade, você não faz o próximo ciclo com o mesmo ânimo. Porque quem comeu esqueceu. E quando chega o final do mês, você deu 2.000 no dia 15 e 2.000 no dia 30. Ele só vai lembrar dos 2.000 do dia 30. E vai dizer: é, passar o mês inteiro para essa porcaria aqui. Isso não é para maldade do funcionário. Por quê? Porque Deus não faz vale. Você não começa uma tarefa espiritual, Rafaela Pedrosa. Você não começa algo em Deus que você espera alcançar uma bênção, e ao fazer o propósito, Deus te dá a metade da bênção adiantado. Mas a gente confia em homens que são indisciplinados e dá a metade do salário antes de terminar o ciclo do mês. O chefe, o patrão que faz isso também é indisciplinado. E aí, quem não volta para casa com a mão cheia, com o salário cheio, por isso que quem compra fiado, irmão, nunca vai estar satisfeito. Por quê? Porque sempre você vai se ver com a mão vazia. Porque quando termina o ciclo, o que você recebeu na empresa, antes de você chegar em casa, você já teve que semear onde você estava devendo. Aí você está com a mão vazia. Agora você vai ter que sair batendo de porta em porta pedindo crédito outra vez. Escravidão. Amém? Que eu vim fazer aqui hoje cedo? Fica tranquilo que ainda falta 40 dias. Nós vamos terminar melhor do que nós começamos. Esse ano de 2026 não termina como começou, isso eu tenho certeza. E aqui não é promessa de pregador, é motivacional. É porque é a disciplina que muda a nossa rotina e o nosso destino. Vamos à história de hoje. O juiz que disciplinou o próprio filho. Em uma pequena cidade do interior, o juiz Benjamin era respeitado por sua integridade inabalável. Todos sabiam, com ele a justiça não se comprova. Certa manhã, um caso chocou a população. O próprio filho do juiz havia sido detido por dirigir embriagado e causar um pequeno acidente. Quando o caso chegou ao tribunal, muitos esperavam que Benjamin se declarasse impedido ou fosse brando na sentença. Mas ele decidiu julgar pessoalmente e disse: a lei é justa porque é imparcial. Se eu não cumprir com meu filho, nunca mais poderei cumpri-la com ninguém. Ah, se o Lula lesse essa história. Ele condenou o filho a serviço comunitário, multa e suspensão da carteira. Porém, ao fim do julgamento, ele desceu da tribuna, foi até o rapaz e o abraçou com lágrimas. Eu te amo demais para te tratar como privilegiado ou com privilégios. Eu prefiro que você me odeie por te corrigir do que me ame por te corromper. Meu Deus, eu te amo demais para te tratar com privilégios. Eu prefiro que você me odeie por te corrigir do que me ame por te corromper. O filho nunca mais teve problemas com a justiça e, anos depois, tornou-se defensor público, inspirado na retidão do pai.
Disciplina na disciplina é o refinamento da justiça interior. É a capacidade de aplicar limites com firmeza, mesmo quando nos custa. Quando o exercício da autoridade nos fere, mas ainda assim o realizamos por temor ao eterno. Isso é disciplina na disciplina. No mundo moderno, líderes querem aplausos, mas evitam confrontos. Pais querem ser amigos dos filhos, mas esquecem de ser colunas. Pregadores querem encher o auditório, mas fogem de chamar o povo ao arrependimento. Disciplina dentro da disciplina é aplicar princípios sobre si mesmo antes de exigir dos outros. É suportar o peso de decidir com justiça, mesmo quando dói. No discipulado financeiro que eu aplico, por exemplo, é dizer não ao gasto emocional. Por que você vai comprar isso? Ah, eu estava emocionado. Não, irmão, você precisa de disciplina. É continuar dizimando mesmo quando as finanças apertam. Porque dízimo não se dá por sobra, dízimo se dá por fidelidade. É estabelecer limites em nome da fidelidade e não da facilidade. A justiça e o juízo são as bases do seu trono. Misericórdia e verdade vai adiante do seu rosto. Quando você tiver uma estrutura de justiça, você vai viver as verdades das promessas que você recebeu. Vamos à oração final. Pai eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que é santo e justo. Nesse dia que tu nos concedeste, nos colocamos diante da tua presença com temor e reverência, reconhecendo que tu és o Deus que sonda os corações e prova as intenções mais profundas da alma. Hoje, conforme a contagem do homem, caminhamos no dia 9, na disciplina dentro da disciplina. E por isso te pedimos, estabelece em nós uma disciplina verdadeira, que nasce do amor por ti e do desejo de viver em santidade. Pai, remove de nós toda a fraqueza que nos impede de permanecer firmes. Arranca a procrastinação, a negligência espiritual e toda forma de engano interior. Dá-nos força para vencer a nós mesmos, para dominar nossos pensamentos, emoções e atitudes, mesmo quando ninguém está vendo. Ensina-nos a sermos constantes, não apenas iniciando boas obras, mas perseverando até o fim. Que nossa fé não seja superficial, mas enraizada. Que nossa obediência não seja ocasional, mas contínua. Assim como o aço é forjado no fogo, molda o nosso caráter pela tua disciplina. Que sejamos firmes sem nos tornarmos duros e disciplinados sem perdermos a sensibilidade do teu espírito. Pai, ajuda-nos a viver uma vida íntegra no secreto. Que nossa devoção não dependa de aplausos, mas seja sustentada pela presença. Dá-nos prazer na obediência, alegria na retidão, perseverança na oração. Que possamos refletir o exemplo perfeito de Yeshua, o nosso Messias, que viveu em completa submissão à tua vontade, sendo obediente até o fim. Fortalece-nos para governar nossa alma pelo teu Espírito e que cada decisão
seja alinhada ao teu propósito eterno. Te agradecemos, Yahvé, porque a tua disciplina é sinal do teu amor e o teu caminho conduz à vida. Oramos com fé, com temor e com entrega total. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. O nosso decreto de hoje, vou deixar a reflexão para você ler, para você estudar. O nosso decreto de hoje é: serei disciplinado em minha mente, firme em minha conduta e constante em meu propósito. Governarei minha alma pelo Espírito Santo e serei fiel ao Senhor em cada detalhe da minha vida. A minha disciplina será a expressão da minha devoção e minha firmeza será a luz em meio às trevas. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia extraordinário e cheio de significado. E que em todo o tempo você prove com suas ações a disciplina que você conhece. Na prática, é mais benefício do que na teoria. Deus te abençoe e até amanhã.